Olá, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do Divino e Amado Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Eu me chamo Soraya Barros, sou uma trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje é com grande alegria que aqui mais uma vez nos encontramos para dar continuidade com o trabalho, a atividade de divulgação doutrinária do NEAS. E antes mesmo de iniciarmos a nossa atividade hoje, eu gostaria de convidar a todos os irmãos e amigos que nos seguem neste instante para que possamos, juntos, elevar o nosso pensamento a Deus e fazer uma prece para o início da nossa atividade. Deus Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre dos Mestres, queridos mentores amigos, aqui nos encontramos mais uma vez, vos rogando o amparo bendito para estes instantes que juntos aqui estaremos, dando seguimento, Senhor, ao estudo que nos foi proposto. Rogamos aos benfeitores amigos o amparo bendito para que possamos ter clareza, ter objetividade e que possamos ser um instrumento adequado para as reflexões tão necessárias a todos nós, necessárias para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento, para o nosso desenvolvimento moral. E assim, Pai, nós te pedimos que nos auxilie, que nos ampare, que nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, e dando continuidade à nossa atividade, hoje nós vamos trazer algumas reflexões que estão contidas no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte que fala das leis morais, né? Então, dentro desse capítulo que fala das leis morais, nós temos lá alguns tópicos, né, que estão dando continuidade, e o capítulo 5, que trata da lei de destruição, ele vai abordar o item assassínio. Este item ele vai das questões 746 até a 751. E é bem curioso, né? Por que dentro de um capítulo que fala das leis morais, né, vai abordar justamente um tema falando de assassínio? Então é bem interessante porque Allan Kardec, ele faz aos espíritos os questionamentos, ele faz as perguntas aos espíritos e os espíritos vão esclarecendo em relação a essas perguntas que ele faz. Então, aos amigos, aos irmãos que estão nos acompanhando já por algum período, vão observar que está se seguindo uma sequência, né? Dentro deste capítulo da lei de destruição já foram abordados aí os assuntos sobre a destruição necessária, a destruição abusiva, flagelos destruidores, né? Guerras, e hoje nós vamos trazer a questão do assassínio. Então, dando início, né, de fato ao tema, nós temos a questão 746, que vai falar, que Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos, e ele pergunta assim: é crime aos olhos de Deus o assassínio? Olha a pergunta que Allan Kardec faz. É crime aos olhos de Deus o assassínio? E os espíritos respondem. O que será que os espíritos respondem? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então percebam que os espíritos esclarecem que sim, que é um grande crime, porque
estará sendo aí interrompida uma oportunidade que aquele espírito recebeu para cumprir uma expiação ou uma missão. Então, a partir do momento que alguém interrompe, que alguém corta, cessa com esta oportunidade, aquele espírito não poderá dar continuidade ao que lhe foi proposto, ao que lhe foi planejado, na verdade, na erraticidade. Então, é bem interessante porque a preocupação de Allan Kardec não é segundo as leis dos homens. Ele não faz a pergunta se é crime ou não, qual é a impressão que se tem perante a lei dos homens. O questionamento dele é em relação aos olhos de Deus, né? Por quê, né? Como é visto por Deus essa questão? Então, observem que é uma situação que envolve ali alguns indivíduos, e aquele indivíduo que vai cometer o assassínio, que comete o assassínio, ele vai estar atingindo diretamente no planejamento reencarnatório, daquele indivíduo, daquele ser que ele atenta contra a própria vida. Então, é muito interessante e a resposta é mais esclarecedora ainda. Nos faz refletir sobre essa questão, porque quando a gente pensa na questão de assassinato, né, de assassínio, a gente só vê ali a situação, ali, o fato ocorrido ali, né, que alguém atentou contra a vida de outra pessoa. E muitas vezes a gente até julga a situação, condena, então a gente não para pensar na grandiosidade, né, do que está sendo envolvido ali, né, o que está de fato o comprometimento que se tem, né, naquela situação. Então a pessoa está agravando, né, a pessoa que comete o assassínio, ela está agravando ainda mais, né, o seu planejamento reencarnatório por não cumprir com possivelmente o que lhe foi proposto, porque todos nós nascemos para reparar os maus do passado, para progredir. Então, a reencarnação é a oportunidade bendita que nós recebemos de corrigir as falhas do passado. Então, se nós ainda estamos na condição de estar atentando contra a vida de um semelhante, então nós estamos possivelmente desvirtuados do caminho, ainda, né? Não despertamos ainda para o que realmente é preciso. E aí, atentando contra a vida desse semelhante, né, estaremos agravando ainda mais a nossa situação, a nossa oportunidade reencarnatória. E mais para frente nós vamos aí entrar na questão de legítima defesa, vamos compreender um pouquinho melhor sobre essa situação toda. Mas é importante a gente já ir percebendo, né, essas nuancezinhas, né, dessas situações, né, que muitas vezes a gente até julga, né, tem lá o juízo de valor, né, tem algumas pessoas que extrapolam até, né, nesse juízo de valor. Então é importante que a gente comece a trabalhar a nossa mente, né, comece a perceber, né, a sutileza das situações. Nós estamos aqui reencarnados com uma finalidade. Ninguém está aqui à toa, perdido, né, sem objetivo. Não, temos uma razão de estarmos aqui. Então, precisamos trabalhar para o nosso progresso. E de que forma isso nos é colocado? Então, precisamos começar a observar se estamos aproveitando essas oportunidades, se estamos de fato fazendo o que é preciso fazer. E na questão 747, ele continua com as indagações e ele pergunta: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? E a resposta é: já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então ele pergunta assim: qual é a culpa que, né, aquela pessoa tem? Ela cometeu um assassínio. E aí, na situação que ela cometeu o assassínio, qual é o grau de culpabilidade que ela tem, que ela, né, possui? É mais culpado, menos culpado? Vai ser atenuado, não vai? E aí os espíritos esclarecem que, no caso, o que vai pesar é a intenção.
Então, na situação, nós sabemos que existem situações que acontecem, né, como eu disse, na questão da legítima defesa, que no caso já vai ser até a questão 748, né, em caso de legítima defesa, desculpa a Deus o assassínio, e a resposta é, só a necessidade o pode excusar, mas, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então, vejam como as situações acontecem. Na questão da culpabilidade, né, do grau de culpa, os espíritos nos esclarecem que o que vai pesar é a intenção. Então, naquela situação, o que o indivíduo ali, o espírito ali, ele precisa pesar? Ele já traz em si aquele desejo de realizar aquela atitude contra o seu semelhante? Ele arquitetou aquilo, ele planejou aquilo, ou a circunstância naquele momento o levou àquilo? Então, muitas vezes, nós vemos situações, né, que pessoas são envolvidas, né, em situações que podem chegar, né, podem desencadear aí em assassinato, mas foi ali a circunstância naquele momento, né? Ali os nervos exaltados, os ânimos exaltados, numa discussão impensada, uma coisa, e acaba que, meio que inconsciente, se comete o assassinato. E em outras situações, a gente já observa que aquilo é arquitetado, é planejado, tem toda uma trama ali por trás para que se chegue ao intento de tirar a vida do semelhante. Então, neste caso, a culpabilidade, ela vai, o grau dela vai ser pesado justamente por essa intenção. Então, a minha intenção foi qual? Eu já tinha, eu já trazia, já nutria por aquela pessoa um certo ódio, um certo rancor, uma certa inveja, né? E aí eu vou, né, ali alimentando aqueles desejos que eu trago, aquelas imperfeições que eu trago, e cada vez mais eu vou me incomodando com aquele outro, com as coisas que ele realiza, com as coisas que ele conquista, e aí por inveja, né, pode ser por inveja, pode ser por questão de poder, por vaidade, eu planejo e vou atentar contra a vida do meu semelhante, né? Ou foi a situação do momento ali impensada que levou. Então, a culpabilidade está relacionada a isso. Mas aí ele esclarece na questão seguinte a questão da legítima defesa. Ele fala que mesmo sendo por legítima defesa, se houver, né, a condição de, na situação, eu salvar a minha vida e também, né, me livrar da situação sem tirar a vida daquela pessoa que está querendo me agredir, que está atentando contra a minha vida, que eu faça dessa forma. Então é bem interessante porque ele fala aqui, ele chama a atenção. Desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, ele deve fazê-lo. Então, se dentro daquela situação em que aquelas pessoas se encontram no momento, houver essa possibilidade de resguardar a própria vida sem atentar contra a vida do outro, que possa fazê-lo. Então, a legítima defesa está aí. A gente precisa esclarecer essas questões. Então, a gente começa a perceber o quanto é importante que possamos esclarecer essas questões, para deixar bem claro, né? Porque, para não ficar dúvida, né? Porque muitas vezes, mas agiu em legítima defesa. Mas em que condição, em que situação? Será que naquele momento agiu mesmo em legítima defesa, tentou fazer todo o possível para não tirar a vida daquele malfeitor, né? Tentou se resguardar e não houve jeito, ou aproveitou daquele momento, mas é um malfeitor mesmo, então não tenho nada a perder, é legítima defesa, eu posso fazer. Então, perante
a lei de Deus, a lei divina natural, nós, seres encarnados, aproveitando o nosso planejamento reencarnatório, nós devemos fazer todo o possível, mesmo numa situação de legítima defesa, para resguardar a vida daquele malfeitor. Se tiver a oportunidade de se defender, resguardando a vida daquele malfeitor, que nós devemos fazê-lo. Não aproveitar da situação, mas ele invadiu minha casa, adentrou o território privado e por isso ele mereceu morrer. Então, perante a lei dos homens, essa questão da legítima defesa, ela ainda é meio duvidosa. Então, a gente precisa ter cuidado, refletir direitinho, porque se nós estamos buscando nos transformar, nos intitulamos homens de bem, cristãos, nós precisamos atentar para as leis divinas, as leis de Deus. E aí, na lei de Deus, está claro para a gente que nós nunca devemos atentar contra a vida de quem quer que seja. Então, fica para a gente esta reflexão. Né? E é muito interessante essa questão então, da legítima defesa, porque todos nós temos direito, sim, à legítima defesa. Mas precisamos também ter o cuidado, precisamos observar até que ponto vai esse nosso direito. Porque está lá nas leis de Deus, né, que nós não devemos atentar contra a vida de quem quer que seja. Então, como ficou bem claro na resposta, se a gente tem condições de defender a nossa vida e não tirar, né, não cometer o assassinato contra o nosso semelhante, que a gente possa agir dessa forma. Muitas vezes a gente vê situações em que as pessoas falam, foi legítima defesa, invadiu meu território, invadiu minha casa, então eu atirei para me defender. Mas será que não havia ali uma possibilidade de fazer essa defesa de outra forma, sem tirar a vida, né, daquela pessoa? Então, é importante que a gente possa refletir sobre essas questões, que a gente possa pensar sobre essas questões, como nós agiríamos, né? Qual seria a nossa postura diante de determinada situação? Muitas vezes a gente costuma dizer que a gente age pelo impulso. Eu não sei como eu agiria, né? Só vivenciando a experiência para saber como seria a atitude. Às vezes eu estou tomado pelo impulso, então eu ajo por impulso. Mas nós estamos reencarnados para progredir, para trabalhar esses impulsos, para evoluir. Então, é importante que a gente comece a perceber, né, essas nuances, né, para que a gente possa observar em que condição ainda nos encontramos. E lembrando, né, fazendo estudo, eu lembrava de Gandhi. Gandhi vivenciou várias experiências tortuosas, difíceis, mas ele nunca revidou as agressões, as ofensas que recebeu. Não derramou sangue contra aqueles que se colocavam como seu adversário. Então, vejamos que é possível, né? Então, precisamos trabalhar, né? Buscar desenvolver em nós essa passividade. Né? Não ser pacífico no sentido de aceitar tudo, né? Sim, não. Mas de nos transformarmos em seres pacíficos, brandos de coração. Enxergarmos as situações que nos encontramos com calma, buscando a solução e não exaltando ainda mais e perdendo oportunidades grandiosas de aprendizado. E aí, dando sequência, na questão 749, Allan Kardec pergunta: tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? E os espíritos respondem: não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade
com que proceda. Então vejam como é interessante, porque ele diz assim que não, quando constrangido pela força, ou seja, o indivíduo ele não quer ir para a guerra, ele não quer participar da guerra, mas ele é forçado, ele é obrigado a participar da guerra. E aí ele vai, e lá estando, ele vai vivenciar as situações ali que a situação, né, lhe impõe, e ele vai, de fato, realizar assassinatos. Só que o que vai diferenciar aí é a questão de que ele foi forçado, então ele faz aquilo forçado. Então, vamos dizer que é atenuado, né? Porque ele, de qualquer forma, ele está atentando contra a vida do seu semelhante. Então, vai ter aí uma atenuação. Mas ele diz assim que esse indivíduo ele pode se tornar culpado a partir do momento que, envolvido ali na situação, no contexto, ele haja com crueldade, ele se torne cruel. Ou seja, não teve opção, eu tive que vir, eu não queria, mas eu vim, fui obrigado a vir, então eu vou ser cruel, né? Vou agir com crueldade, vou sacrificar, vou realmente ser perverso. Então aí ele vai se tornar, sim, culpado em cometer aquele ato, né, naquelas atitudes. Já na questão 750, Allan Kardec faz, e aí essa questão é uma questão que talvez nos cause maior impacto, porque ela vai atingir direto a questão do parricídio e do infanticídio. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio. E aí os espíritos dizem que ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Então ele não faz distinção, os espíritos esclarecem que não é mais grave o infanticídio ou o parricídio, não. Todo crime é um crime, então todo crime é abominável. São duas situações que nos causam um choque, né? Quando a gente busca o esclarecimento, né? O que é o parricídio, o que é o infanticídio. O parricídio é o assassinato do próprio pai, né? E o infanticídio é a questão do assassinato de recém-nascido, de criança. Então, quando nós vemos, né, na nossa sociedade os pais atentando contra a vida dos seus filhos, ou os filhos atentando contra a vida dos pais, nós ficamos chocados e muitas vezes a gente até questiona, mas é o fim do mundo, é absurdo um filho atentar contra a vida de um pai. Outros acham que é mais grave o pai atentar contra a vida do filho, justamente por ser criança, né, por trazer ali a fragilidade da criança, muitas vezes não entender a situação. Então, nós, homens, nós pesamos, né, de formas diferentes, nós julgamos de forma diferente. Então, para nós, pode ser que para muitos o peso maior seja a questão do infanticídio, para outros, a questão do parricídio. Mas tem que ficar bem claro para todos nós que tanto o parricídio quanto o infanticídio é abominável, é crime, é grave, porque estamos infringindo uma lei divina. Estamos atentando contra a vida do nosso semelhante. Então não cabe a nenhum de nós, em momento nenhum, tirar a vida de quem quer que seja. Esse direito só é permitido a Deus. É Ele quem sabe o momento que devemos aqui chegar, reencarnar, e o momento de partirmos. Então, quando estivermos diante de situações como estas, que possamos usar de misericórdia e orar por esses nossos irmãos, porque eles com certeza estão em grave situação, são considerados doentes da alma, pois muitas vezes ninguém sabe como anda o íntimo de cada um. Nós não temos esse poder de saber, né,
que aquela pessoa traz, quais as dores, quais os sofrimentos, quais as dificuldades, quais os desequilíbrios que os levaram a agir dessa forma, a tomar essa atitude tão grotesca, tão difícil para todos nós. Então, que possamos usar de misericórdia para com esses nossos irmãos. E aí a questão 751, dando continuidade, ele pergunta assim: como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Então ele segue, né, com a questão do infanticídio, e ele fala, mas como é permitido, né? Como é que a gente explica que existam alguns povos desenvolvidos intelectualmente, mas que cometem ainda o infanticídio, né? E aí os espíritos esclarecem que o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Ou seja, nós, enquanto espíritos, sabemos que precisamos desenvolver as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Então, nós devemos desenvolver o nosso intelecto, mas em conjunto também devemos desenvolver a nossa moral. E o que acontece? Muitos acabam desenvolvendo mais a intelectualidade do que a moral. E se ele fala aqui, né, alguns povos ainda utilizam dessa questão do infanticídio. Então, se nós formos buscar na história, lá na Grécia Antiga, entre os espartanos, quando uma criança nascia com alguma deformidade, né, quando se percebia que ela não poderia crescer de forma saudável para trabalhar, para auxiliar, para produzir, né, pelo seu estado, os pais tinham a permissão do Estado para sacrificar essas crianças. Então, era permitido, né, para aqueles povos que cometessem esse assassinato. Mas aí a gente fica pensando, mas isso faz tanto tempo, lá na Grécia Antiga, né? Hoje, possivelmente isso não exista mais, mas existe assim ainda, meus irmãos. Se pararmos para refletir, né, em cima dessa questão do infanticídio, nós vamos perceber que hoje a nossa sociedade, né, e muitas outras são sim desenvolvidas intelectualmente, mas ainda traz a questão da moral não evoluída. E nós sabemos de muitos países que liberaram, né, que a questão do aborto. Então isso nos choca, porque é permitido a uma mãe, né, realizar o aborto, desde que ela seja vítima, né, de violência sexual, de estupro, desde que a gestação possa trazer algum risco à sua vida física, e se o feto, né, for, durante o período gestacional ali, identificado alguma deformidade. Então, em alguns países, essa lei, ela é liberada, ela é aprovada. E aí nós vemos que a questão do intelecto, né, não está diretamente ligada, né, com a moral. Se desenvolveu muito o intelecto, mas a moral ficou esquecida. Mas nós sabemos que precisamos equiparar, né, essas duas asinhas, né, elas precisam estar na mesma proporção para que a gente possa seguir, né, de forma equilibrada. E lembrando, né, dessa questão do intelecto, na obra Tormentos da Obsessão, nós temos lá o caso do nosso irmão Leôncio, né, que ele tinha a questão do intelecto muito bem desenvolvido, muito bem preparado, mas a questão da moral ficou, né,
a desejar. Então ele teve todo um planejamento reencarnatório, toda uma preparação, todo um amparo para que ele pudesse, ao reencarnar, ter uma família muito bem estruturada, pais estruturados, que pudessem dar a ele e aos irmãos toda a base doutrinária que ele necessitava para poder dar futuramente andamento com o planejamento que ele havia sido preparado para ele. E ele tem essa base familiar, né? Apesar de ter pais católicos, mas eram pais muito atenciosos, muito carinhosos, que os levavam, né? Não só a ele, mas aos irmãos também, né? Para os ensinamentos católicos, né? Que quando eram crianças. E eles seguiram, né, com essa base, eles tiveram esse exemplo dentro do lar, né, da questão de buscar, né, o esclarecimento doutrinário. E aí, desenvolvendo-se, ao crescer, ao se transformar em homem, ele faz a opção, né, mais adequada, que ele achava mais adequada para ele. Então ele estuda, ele aprofunda os estudos, ele pesquisa várias correntes, né, de segmentos religiosos, e ele se identifica mais com o segmento espírita. E aí ele se aprofunda nesse segmento, ele estuda, ele se desenvolve, então ele passa a participar de trabalhos voluntários, ele se liga a um centro e ele passa a fazer trabalhos voluntários neste centro, estudos, participa coordena estudos de passe, ele faz a oratória, né? Então ele se torna uma pessoa bem ativa, né, dentro dessas atividades no centro. Só que ele também é de temperamento muito forte, temperamento agressivo, né? Então aí ele começa a ter alguns probleminhas, porque ele passa a achar que ele é o dono da verdade e que essa verdade que ele busca, que ele encontra, todo mundo tem que aceitar a mesma verdade dele. Ou seja, ele esquece que cada um pode e deve buscar, né, o que acha melhor para si, a sua opção religiosa que acha melhor para si. Mas ele quer convencer a todos, ele se proclama o tal. E aí ele começa a dar brechas, né, aqueles espíritos do passado, né, comprometidos com ele, né, no passado. E aí ele começa a pôr aí o seu plano reencarnatório a perder. Então é bem interessante porque no capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo aqui, no capítulo antes vai trazer toda essa experiência de Leôncio, né, o que aconteceu, né, qual foi a proposta reencarnatória, né, como é que ele veio a falir dentro dessa proposta reencarnatória. Mas o que eu marquei aqui, que eu achei muito interessante para fechar com esse nosso raciocínio, né, da questão da intelectualidade e da moral, é justamente um trecho onde ele fala que o conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional, e não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes ao sentimento, ensoberbecendo-se e mantendo distância mental das pessoas que consideram inferiores. Infelizmente, os preconceitos de toda ordem sempre surgem na utópica superioridade daqueles que se atribuem valores que realmente não possuem. Então, tendências em predomínio no ego, a vaidade exacerbada, o temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento acadêmico, a ambição por exercer o ministério missionário. Então, essas foram algumas características que levaram Leôncio a perder a oportunidade reencarnatória que ele tinha, a soberba. Então, é bom que a gente possa analisar se
nós também não trazemos essas questões em nós. Muitas vezes nós nos julgamos os donos da verdade. Então, a nossa verdade é a que importa, é a única que importa, é a única que basta. E queremos que o outro aceite de qualquer forma. Se não for desse jeito, da forma que eu quero, da forma que eu penso, não tá bom. Estamos sendo intransigentes. Desenvolvemos o intelecto e esquecemos de trabalhar as nossas imperfeições morais. E aí, em decorrência dessas imperfeições morais, muitas vezes nós estamos aí sendo envolvidos em situações complicadas, em situações que nos causam muitas vezes desequilíbrios e ficamos achando que somos vítimas. Mas se pararmos para analisar, se pararmos para observar e refletir, nós vamos observar que geralmente nós estamos vivenciando as dificuldades que muitas vezes nós mesmos adquirimos, nós mesmos buscamos. Então, meus irmãos, este capítulo, 6 do Livro dos Espíritos, que fala aí do assassínio, ele nos traz importantes reflexões. Nós, enquanto seres, enquanto espíritos, enquanto cristãos que nos intitulamos, como tem sido a nossa postura perante o nosso semelhante, né? Diante das dificuldades, não digo de assassínio, mas nas dificuldades de embate, muitas vezes, que temos junto com aqueles irmãos que estão na caminhada conosco, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança. Muitas vezes somos intransigentes demais com os nossos vizinhos, criamos contendas, brigas, por conta de estacionar em local inadequado, por conta de barulho. E onde é que está o nosso bom senso? Onde é que está o nosso respeito perante o nosso semelhante? Porque a partir do momento que incomodamos o outro por estarmos causando um barulho inadequado, em demasia, um momento inoportuno, precisamos pensar, refletir com calma, com serenidade, porque essas situações corriqueiras podem sim descambar para uma situação muito mais grave. E hoje é muito comum vermos semelhantes atentando contra a vida de semelhantes, por motivos mais banais possíveis, diversificados e banais. Então, que possamos refletir sobre a importância da oportunidade de vida que recebemos, de experiências que precisamos realizar, vivenciar para progredir, para evoluir. Mais à frente, em outras questões, Allan Kardec é esclarecido que essas situações elas são necessárias. Deus permite, lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo que fala sobre se devemos colocar a nossa vida em risco por um malfeitor, e lá Allan Kardec é esclarecido, que enquanto essas situações acontecem, para que a gente possa aprender, ainda é permitido a gente viver com criminosos para que nós possamos aprender. Mas até quando vamos ficar retardando esse aproveitamento, esses ensinamentos? Estamos sim passando por esse processo de transformação, então que possamos aproveitá-lo da melhor forma possível, trabalhando sim o nosso intelecto, mas também trabalhando principalmente a nossa moral, buscando
realizar na nossa vida, na nossa transformação, os ensinamentos do Cristo, trabalhar em nós ainda os nossos vícios, as nossas imperfeições, para que não venhamos estar envolvidos em situações que podem nos levar a perder a oportunidade bendita e maravilhosa da reencarnação. Que Jesus nos envolva, nos proteja hoje e sempre, e que possamos neste instante fazer a nossa prece em agradecimento a todas essas reflexões que foram trazidas, né, pedindo a Ele que nos ampare sempre. Deus Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre dos Mestres, aqui nos encontramos a vos agradecer por mais esta oportunidade bendita, Senhor, de reflexão sobre os teus ensinamentos, sobre as questões que ainda nos prendem, atrapalhando, Senhor, o nosso processo evolutivo. Que possamos ter a força, a fé para seguir, Pai, trabalhando em nós as nossas imperfeições, para que assim possamos ter o merecimento de estar nos encaminhando para um mundo de regeneração. Dá-nos, Senhor, a força, a fé, a luz e o equilíbrio necessário para que assim possamos agir segundo os teus desígnios, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.